Heranças e Tempestades. Eurípides Q. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Diogo, homem simples e trabalhador, deu início a uma rede de supermercados que se tornaria incrivelmente lucrativa, tendo começado, no entanto, com um modesto armazém. Apaixonado, casou-se com Ana Maria e com ela teve 4 filhos: Marcos, o primogênito, que nunca trabalhara; Tadeu, advogado incompreendido pelo pai por ser homossexual; Mariana, enfermeira; e André, espírita desde jovem, independente dos recursos do pai e próspero contador. Apesar do esforço de Diogo e do carinho de Ana Maria, grande desarmonia rondava a família, devido à cobiça dos filhos pela fortuna dos pais. Quando um fato decisivo e incontrolável como a morte vem se abater sobre a família, a realidade de corrupção e interesses pessoais, por conta da herança, é o que ganha força entre os filhos de Diogo. Haverá salvação para algum deles? A benevolência atingirá algum dos corações desses familiares. Muitos serão os fatos que se desvelarão em meio a dinheiro, poder, bens valiosos, sofrimentos e, por que não, também alegrias. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios para ajudar no crescimento e comenta bastante para que o YouTube continue divulgando o canal. Gostaria de ajudar o canal? Pix, fabriciogalvão479@gmail.com. Bom livro. Jesus alertou: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho corroem e onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde está teu tesouro aí estará também teu coração. Mateus 16,09-21. Apresentação. O que hoje possuímos corresponde exatamente ao que ontem nós mesmos depositamos em nossa conta perante a vida. O Criador dá à criatura, como herança maior, a imortalidade. Essa é, indubitavelmente, a maior de todas as heranças, posto que incomensurável, infindável, muito superior à dimensão do tempo. Entretanto, outras heranças são distribuídas a todas as criaturas, quais sejam oportunidades, repetidas quanto necessárias sejam, de renovar experiências no processo simples da reencarnação. É dessa forma que todos os homens, ao nascer, recebendo o premiado bilhete de vinda, recebem, também, abençoado e irrecusável bilhete de volta, sem data conhecida para utilização, mas seguramente prêmio da grande viagem que contém fronteiras na vida e na morte. Engana-se aquele que crê indispensável deixar bens terrenos aos descendentes. O amparo terreno é perfeitamente definido no Estatuto Divino lembrado por Jesus quando nos advertiu não nos preocupassemos com o amanhã. Naquela oportunidade, o mestre situou as avezinhas como amparadas por parágrafos humildes daquele estatuto e afirmou que nos seus artigos principais, no capítulo da manutenção, o legislador maior contemplou-nos, a nós homens, com proficiência e certeza. Não será pois de boa competência o preocupar-se com o que repassar a herdeiros. Não obstante, garantir-lhes estabilidade, certamente é ato de responsabilidade a que não se deve negar aquele que puder. Provavelmente, como terceira grande herança divina, se considerarmos a criação a primeira, e a imortalidade a segunda, recebemos as fontes do magistério, constituídas pelo sempre aprender em todos os estágios e fundamentos do ato de viver. Parentes, amigos, colegas e principalmente inimigos são fontes perenes de ensinamentos dirigidos essencialmente para cada um de nós. E, no âmbito coletivo, incontáveis são os abnegados trabalhadores da seara universal que legam e sempre legarão sublimes dotes, incalculáveis heranças para toda a humanidade, a serem aplicadas nos campos das artes puras, enaltecendo o bem e o belo, da fraternidade, na medicina, das colheitas, na bendita multiplicação dos alimentos, do espírito, em que a filosofia não é teorizada, mas sim exemplificada no amor ao próximo, constituindo indeclinável convite ao mesmo reto proceder, da matéria, com conquistas científicas para atenuar as agruras terrenas e assim oferecer oportunidade para que os espíritos ocupem esse espaço nas lides maiores da evolução. Sim, somos todos herdeiros de muitas heranças. Se nos cartórios da letra escrita gravam-se documentos de transferências futuras de posses mensuráveis,
ao cristão não será lícito desaperceber que no tabelionato espiritual os dotes se destinam ao próprio doador. É-nos permitido ajuizar que, embora Jesus, meigo e tolerante, não incentivasse nem condenasse a poupança para a herança, não olvidou, dentre tantos outros eternos ensinamentos, um matemático enunciado, referente ao retorno ao plantador dos grãos da caridade. Lição essa até hoje não integralmente aquilatada nem absorvida, certamente por ter sido complementada pela recomendação em armazenar tesouros no céu, só ali indenes a furtos ou acidentes. O bem é uma herança dada para nós por nós, representado por veículo que, uma vez posto em movimento, não mais interromperá a marcha rumo à luminosa imensidão do tempo. Aqui também é-nos permitido, em nome do amor aos outros, conduzir a reboque e em ajuda não só os descendentes do condutor, mas também os estradeiros do caminho, alienígenas, falidos, destrambelhados. Mas sempre nossos irmãos. Mensagem do autor espiritual Josué, psicografia de E. K.U. Trema HL, no livro Âncoras de Luz, 2003, editora Leb, Bagé, RS, edição esgotada. Capítulo 1. Famílias. A família é de instituição divina e, por isso mesmo, o mais sagrado instituto da humanidade. É o mais poderoso traço de união de espíritos, quase sempre vinculados reciprocamente. Outro instituto criado por Deus é o da reencarnação, vidas sucessivas, com tempos de existência terrena e outros de existência espiritual, tudo com a finalidade precípua de promover a evolução dos seres, evolução que necessariamente progride com a prática do amor. Na família, o fator reencarnacionista é elemento altamente positivo para retificar destinos, ajustar convivências, reparar erros, quitar débitos, construir amizades eternas. Esse fator não pode nem deve ser considerado fatalista, ao contrário, dependendo do comportamento de cada um, sofrerá sempre alterações, na base de agravantes ou atenuantes. A escolha é livre. Se os fatos do pretérito impulsionam emoções e ações no presente, nem por isso devemos ser prisioneiros ou escravos do passado, bom será nosso destino se aproveitarmos as lições que a pedagogia da dor já nos tenha proporcionado, evitando novos dissabores, seja no nosso hoje ou no inexorável amanhã. Reunidos sob um mesmo teto, os membros que compõem uma família têm permanentes possibilidades de estreitar afetos e aparar eventuais arestas, muitas delas, quase todas, aliás, oriundas de vidas passadas, nas quais uns contraem dívidas com outros. É nesse ninho doméstico que se antepõem dificuldades de toda monta a paz de seus integrantes, na maioria das vezes cobradores contundentes diante de devedores perplexos, eis que os comprometimentos das vidas passadas se fazem presentes, daí podendo eclodir crises e problemas a todo instante. E é o que geralmente acontece. Por quê? Porque somos todos réprobos em difíceis tratos de reconstrução moral, imaturos espirituais de tantos e tantos tempos, acumulando equívocos ante a lei do amor, ofendendo a muitos e assim colecionando mais e mais inimigos. Agora, somente a bondade do Pai, por meio do Instituto da Família, possibilita-nos os reajustes necessários, a par do resgate dos débitos de antanho. Mas não apenas com familiares. Simpatia e antipatia, irmãs gêmeas dos sentimentos que não pedem licença à nossa alma para nelas se fixarem, aproximando ou distanciando pessoas em nossa vivência. A justiça divina é tão sábia como são todas as coisas de Deus, que possibilita no encontro familiar a oportunidade abençoada do exercício do perdão. Este se dá por meio de atitudes corporativas entre os familiares, quando o devedor recebe dos mecanismos reencarnatórios condições de quitar débitos, através de atitudes de apoio, de socorro, de amparo e bom encaminhamento do credor. Como exemplo genérico, não radical, mas majoritário, podem ser citados o carinho e a proteção que os pais dispensam permanentemente aos filhos, jamais lhes negando amor e, por múltiplas vezes, sacrificando horas de descanso. Configuração exemplar de reajuste expõe casos de grandes amores, instantâneos, fulminantes, iluminando dois corações que, em pós algum tempo de convivência, desandam em intolerância, de um ou de outro, ou recíproca. É assim que a humanidade presencia em quase todos os quadrantes da Terra as uniões de dois seres apaixonados, muitas das quais não resistindo às ocorrências da convivência, quando sem concessões não se sustentam.
Geralmente filhos são tolhidos no vendaval das separações. Paralelamente ao convívio na família mais adequada à nossa evolução, também o exercício profissional, na maioria dos casos, irmana-se a ele, promovendo proximidade com estranhos em encontros agendados, lá para trás. Sim, a convivência no trabalho é oportunidade ímpar para aproximar desafetos de simples querelas ou fatos graves inaugurados em vidas passadas e exigindo pacificação. Não se pergunte, nesses casos, quem é o devedor e quem é o cobrador. Um simples exercício de observação e coleção de atitudes de um e outro põe a descoberto para a razão quem feriu quem. E daí, claro que, com intenso esforço, a vida mostra quem tem de ceder, ou melhor, quem tem de pagar. Caso de cobrador e devedor. À frente dessas batalhas íntimas, na família ou na profissão, uma luz será ligada na corrente elétrica universal do amor e iluminará para sempre aqueles que se pacificam pelo perdão que não deixa rastros. Verdade de todos os tempos e de todos os seres humanos é que inimigos que se entendem, perdoando-se por inteiro na existência terrena, para sempre serão amigos fiéis. E, quando um dos dois atravessar o rio da vida para a outra margem, o coração do que ficou, dantes adverso, desde agora verterá lágrimas doces de saudade pelo que partiu. Em sua alma, a esperança estará arrimando, não a separação definitiva, ele apenas foi na frente. Uma das pétalas mais fortes e sublimes do leque do amor é o amor maternal, a criança que chega à luz sob a segurança e guarda incomparável da mãe, para logo se aclimatar a esse amor e a essa proteção. É assim que, logo de início na nova existência terrena, em havendo dívida materna relativa ao filho, tantos laivos de ódio se clareiam e se desfazem. O mesmo se poderá dizer, embora em menor escala de intensidade, com relação ao pai que, até seus últimos dias de vida terrena, protege os filhos em todos os lances de sua existência, do nascimento à fase adulta. Sim, o amor materno e o amor paterno são poderosíssimas ferramentas da criação de Deus quando engendram o mecanismo de ajustes e reajustes de seres compromissados uns com os outros, unindo-os na família. Instintivamente, o ser humano tem tendências naturais para se juntar a semelhantes, isso a soldo da inteligência, que bem demonstra que, unidos, tornam-se mais fortes, se não invulneráveis, a inúmeros perigos. Essa aproximação que une criaturas de comportamentos díspares, além de promover segurança, tem também a incomparável resultante de aprendizados, com trocas de experiências vivenciais. Na parte orgânica, a genética bem leciona que, quanto mais distantes forem as origens de um casal, genes diferenciados, mais saudáveis serão os filhos que da sua união resultarem. Mas, na parte espiritual, a que acompanhará o ser até o infinito a partir da sua criação, outra é a tela expondo o enredo que une uns aos outros. Nas diversas existências terrenas vão se acumulando entrosamentos, simpatias, admiração, respeito, carinho e sobretudo fraternidade entre os seres. As contradições, com o tempo, sempre se dissolvem. Esse é o cenário ideal, por enquanto utópico, do planeta Terra. Isso porque nem sempre as pessoas se compreendem, se entendem, conseguem conviver, administrar opiniões contrárias e principalmente, perdoar. Outra não foi a intenção de Jesus, segundo se pode deduzir, ao aconselhar o perdão de uma parte a outra, ou recíproco, capaz de reconciliá-los. Isso, antes do retorno da vida presente à pátria dos espíritos. Na passagem de Mateus 5:23-26, o Divino Mestre adverte que enquanto estamos aqui, no plano da matéria, nossas orações a Deus devem ser precedidas da reconciliação com nossos inimigos. Não o fazendo, estaremos sujeitos à prisão, isto é, a um cativeiro moral representado pelo remorso que inexoravelmente nos visitará quando a consciência nos mostrar a oportunidade perdida. E desse cativeiro só nos libertaremos quando eliminarmos o desajuste que tenhamos provocado, ou seja, reconstruirmos aquilo que tenhamos destruído. É quando a lógica invencível da razão plena, de par com a fé na justiça divina e no amor infinito do Criador, levará o espírito a ser grato ao Pai pelas bênçãos das vidas sucessivas, a reencarnação. Assim, na família, quando seus membros se locomovem no dia a dia nas trilhas do amor, desaparece até mesmo a necessidade de perdoar,
eis que ninguém acusa ninguém de nenhuma falta, ninguém se ofende, mas sim sempre são acionadas mecanismos de doação voluntária de tolerância, antídoto seguro contra o melindre. A vida passa a proporcionar vitórias diárias. De paz, de amor. Capítulo 2. Os Calvino. A narrativa desta obra, na verdade, começa aqui, buscando mostrar como as famílias vivenciam erros e acertos, perdas e ganhos, derrotas e vitórias que, no turbilhão da vida, colocam entre quatro paredes almas tão diferentes quanto a sentimentos, emoções, personalidade, caráter e solidariedade. Por vezes, ódios. De outras feitas, por enquanto mais raras, o amor. Numa cidadezinha do interior, há muitos anos, nasceu uma criança que recebeu o nome de Diogo. Seu pai tinha o sobrenome Calvino e por isso o bebê passou a se chamar Diogo Calvino. O sobrenome, Calvino, de várias gerações naquela família, devia-se ao fato de um dos parentes ancestrais dos atuais Calvino ter ouvido, certa vez, alguém repetir a seguinte frase do pensador francês João Calvino, 1509 a 1564, que teve papel histórico fundamental no processo da Reforma Protestante: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Referido parente, talvez trisavô, gostou tanto dessa frase que mandou um artista copiá-la em xilografura em talhe na madeira. Essa tábua gravada, atualmente, pertencia ao pai de Diogo. A família de Diogo era muito pobre, mas trabalhadeira. De comum acordo, seus pais decidiram que não teriam mais filhos. Quando Diogo cresceu, adolescente ainda, enfrentando a rusticidade da vida minguada de recursos materiais, cedo teve que começar a trabalhar, com prejuízo da frequência à escola. Empregado em um humilde armazém de secos e molhados, no dizer de antigamente, foi contratado para realizar faxina antes da abertura das portas à freguesia, bem como após elas fechadas. A cada dia observava a atitude e a reação dos fregueses, a cada compra, diante da forma como eram tratados. Bem cedo captou que os que eram bem atendidos voltavam sempre, ao passo que os que por algum motivo se aborreciam nunca mais voltavam. Sua obrigação, praticamente, a par das duas faxinas diárias, era levar as compras às residências. Como às vezes eram pesadas tais compras, construiu precariamente um carrinho que fez de um reforçado caixote, ao qual adaptou rolimãs gastos trocados em caminhões, e assim realizava as entregas com menor esforço. O tempo andou, e Diogo, aos 21 anos, ainda trabalhando no mesmo armazém, casou-se com Ana Maria, ambos apaixonados e pobres. Mas na certidão de casamento fizeram constar, em comunhão de bens. Na verdade, de bens, o que jovem casal tinha era e foi seu grande amor. Diogo, mesmo com dificuldades, ajudava pessoas em situação difícil. Sempre arrumava um jeito de distribuir adjutórios. Seus pais o educaram bem, e o filho nunca alimentou nenhum vício. Observando como os fregueses eram tratados, aprendeu que a gentileza, a pontualidade, a assiduidade, a humildade, a honestidade e, sobretudo, o bom humor eram as principais ferramentas do sucesso, em qualquer atividade comercial. Benjamin, o proprietário do armazém, sempre dialogava com a esposa quando se tratava de estabelecer o preço de uma nova mercadoria. O casal pautava as vendas com preço justo, com lucro razoável, jamais tendo preços exacerbados em relação ao custo. Assim, até ficar adulto, Diogo trabalhou desde faxineiro indo até o cargo de gerente comercial do armazém, que cresceu bastante. Tanto que casou com sua amada Ana Maria, pois o salário, mediano, autorizava o casal a formar um lar. De surpresa, o patrão deu-lhe de presente de casamento suprimento alimentício para a formação de um modesto armazém, em prédio algo retirado, que Diogo alugou a preço barato. Esse foi o primeiro adjutório abençoado que Diogo e Ana Maria ganharam, auxiliando-os nos primeiros tempos de casados, pobres que eram. O terreno lá na praia era quase inacessível, quase nada valendo, mesmo assim foi o segundo adjutório. Desde o primeiro dia de trabalho no armazém, Benjamin tratara Diogo com respeito, jamais o repreendendo em público sobre alguma eventual falha. Proporcionava a alimentação correta para Diogo e nunca solicitara do empregado, desde quando adolescente, trabalho incompatível com suas forças.
Muitas vezes, Diogo tivera momentos de alguma doença passageira e, nessas ocasiões, o patrão não descontava os dias que ele não comparecia ao trabalho. Benjamin era um homem digno, um homem de bem. Mais alguns anos e o antigo patrão chamou-o. Emocionado, ofertou: "Sabe, Diogo, eu e Sofia já estamos com vontade de nos aposentar, não temos filhos e decidimos vender nosso armazém para você. Mas, senhor Benjamin, eu não tenho como pagar. Isso a gente ajeita. Nosso pensamento é que você fique dono do armazém e vá pagando à medida que puder. Temos um pequeno sítio à beira do rio e é para lá que vamos nos mudar. Graças a Deus conseguimos guardar um bom capital e assim não teremos problemas de ordem financeira." Tomando ar, Benjamin suspirou e prosseguiu: "O mais importante é que nosso armazém, que foi e é a bênção da nossa vida material, permaneça em mãos honradas e não feche as portas." Sofia, esposa de Benjamin, atalhou: "Vocês são as únicas pessoas nas quais confiamos. Benjamin está falando muito, mas o fato é que, se vocês não puderem pagar, nem por isso o armazém deixará de ser de vocês. Você, Diogo, posso assegurar que no meu coração é o filho que não nasceu do meu casamento com Benjamin, mas sim o filho com o qual Deus nos contemplou." Lágrimas abundantes diziam para Diogo e Ana Maria que estavam diante de protetores enviados pelos céus. Abraçaram-se comovidamente, os quatro. Benjamin, olhando para o céu, pensativo, sonhador, contou para Diogo: "Lá no nosso sítio tem gente nos esperando." Diogo não entendeu. Benjamin esclareceu: "Quando falo gente, na verdade estou brincando, pois quem nos espera é uma égua, a Safira, e o filhote dela, o Luar." Mãe e filho pertenciam ao dono do sítio vizinho ao nosso, que aliás nem tem cercas separando um do outro. Nas várias vezes que eu e Sofia visitamos nosso sítio, íamos visitar os vizinhos, e, como eu e minha mulher gostamos muito de animais, cavalos em particular, fazíamos algum carinho na Safira e no Luar. Respirou fundo e, com os olhos brilhando, acrescentou: "Sendo dono de armazém, sempre vendi cereais para donos de cavalos e adestradores, tais como aveia, cevada, centeio, trigo, milho e açúcar. Esses, conforme me ensinaram, são os alimentos mais indicados para cavalos. Quase todos esses eu sempre tive no armazém, como você mesmo viu tantas vezes. Outra coisa muito boa para os cavalos é o açúcar, de preferência em torrões dissolvidos em água. Mas a gente pode também levar no bolso ou na mão umas pedrinhas e oferecer a eles. É um verdadeiro fazedor de amigos." Perguntou a Diogo: "Você gosta de animais? De cavalos?" "Sim, senhor Benjamin, gosto muito de animais. Sempre tive predileção por gatos. Quanto a cavalos, muitas vezes me questiono se está certo trabalharem tanto puxando carroças em um tempo em que existem motores para tudo. Pois é, o vizinho me chamou há poucos meses e avisou que ia se mudar para a cidade com a família. Perguntou se eu não queria ficar com Safira e Luar, já que mãe e filho gostavam muito de mim e da Sofia. E o que o senhor respondeu? Que ia pensar? Comentei com ele que na maior parte da minha vida e da minha mulher passamos lá junto do nosso armazém. O vizinho então disse que um empregado dele pediu que o indicasse para continuar no sítio como empregado do eventual novo dono. Assim, se eu quisesse, esse empregado poderia cuidar da Safira e do Luar. Estávamos nessas tratativas iniciais para decidir, quando uma coisa inacreditável aconteceu. No momento em que conversávamos, Safira se aproximou, com o potro junto dela, e começaram a passar a testa nas minhas costas. Os dois. Deixe eu adivinhar, o senhor decidiu na hora ficar com eles." "Não, na verdade, já estava decidido." "E daí, o que foi resolvido?" Perguntei o preço dos dois animais, e o vizinho simplesmente deu-me um abraço e respondeu: "Que o senhor tenha amor por eles e os trate bem até o fim da vida deles." Assim, Diogo, creio que você vai entender porque esse fato também corroborou na nossa decisão de encerrarmos o trabalho por aqui e nos mudarmos lá para o sítio. Quanto mais o tempo passava, mais Diogo progredia no ramo comercial de alimentos a varejo. Ampliou o pequeno negócio original e fez o mesmo com o armazém praticamente herdado de Benjamin e Sofia.
Em uma viagem que precisou fazer até a cidade grande, para tratar pessoalmente com seus fornecedores, recebeu de alguns deles oferta de aumentar as compras no atacado, para barateá-las no varejo. Esperto e visionário, Diogo viu naquelas ofertas um verdadeiro ovo de Colombo, e, quando retornou à sua cidade, foi para tratar da venda do seu armazém original e da manutenção do que tinha comprado de Benjamin, que, aliás, já era inteiramente seu. Era questão sentimental manter aquele armazém em plena atividade. Nomeou pessoa de confiança e projetou mudar-se para a cidade grande, para lá construir um supermercado. Conhecendo os fornecedores há vários anos, foi de um a um propondo ajudá-lo a montar um supermercado na grande cidade. Inteligente e perspicaz, sugeriu que as mercadorias ficassem em consignação e, se por acaso decorridos 3 meses não conseguisse capital para indenizá-los, tinham plena liberdade de ir ao supermercado dele e retirar o saldo não vendido. Mas a surpresa foi tamanha e tanta pelas vendas, que os atacadistas logo entenderam que aquele honesto homem de negócios, que com tanto zelo fazia seu negócio progredir, merecia mais crédito. Realizando esse sonho, o tempo se encarregou de mostrar o acerto da mudança para a cidade grande, onde, aliás, ficaria até o fim de sua vida. Do seu casamento com Ana Maria nasceram 4 filhos, Marcos, Tadeu, Mariana e André. Sobre os filhos, Marcos, casado com Judite. Tinham um filho, Antônio, casado. Irresponsável, o primogênito de Diogo nunca trabalhara, alcoólico compulsivo, várias vezes fora internado, passando por caríssimos tratamentos médicos. Esses tratamentos, na verdade, não o curaram do vício, apenas concederam-lhe mais algum tempo de vida. Não abandonasse de vez as bebidas, por certo abreviaria sua morte. Nunca ouvira os conselhos do pai, que sempre procurara ajudá-lo a abandonar o álcool. Inúmeras providências Diogo intentara em benefício desse filho, que a todas recusara, ou, se as aceitava, era para logo descartá-las. Triste ironia, o filho mais velho do riquíssimo comendador Diogo não trabalhava, era doente, e a família vivia quase em penúria. Tadeu era o segundo filho de Diogo. Em determinada época, ainda jovem, ao se confessar homossexual, para o pai isso representara a mais pesada cruz na vida. Não tivessem sido a calma e a força materna de Ana Maria em manter a união familiar, e Diogo teria expulsado de casa a pontapés, segundo dizia, em surdina, a esposa. A mãe patrocinara seus estudos de advocacia e pouco tempo após dele se formar ela faleceu. Tadeu, então, mudou-se para a cidade sede da faculdade, na qual se formara em Direito. Inteligentíssimo, ali instalou banca e logo ficou famoso pela forma como conduzia os processos que seu escritório de advocacia aceitava. O fato de Ana Maria ter arcado com todas as suas despesas de manutenção e formação educacional superior, até ele próprio conseguir livrar-se dessa ajuda, sempre fora causa de indignação por parte do pai e de Marcos, que não se conformavam com essa proteção particular, materna, o pai, porque discordava disso e Ana Maria o desobedecia, o irmão, por simples inveja. Da vida particular de Tadeu, que mantinha sempre discreta, poucos familiares sabiam, apenas que vivia com um parceiro. Aliás, sabendo-se que não há segredos, a boca pequena se dizia que doara ao companheiro metade do que tinha, isto é, seu escritório de advocacia, pois o parceiro era advogado também. Mariana, terceira filha, enfermeira-chefe de um dos hospitais daquela capital, casada com Francisco, marceneiro muito competente e trabalhador, mantinha seu lar em harmonia, sempre frequentando, com o marido e o filho, a igreja católica próximo onde moravam. Semanalmente assistiam à missa dominical. Seu filho, Jerônimo, foi educado dentro dos parâmetros do catolicismo, sendo estudioso e dócil, casou-se com Carmen, ele e ela jovens, e já tinham 2 filhos, Túlio e Alexandre. Finalmente, André, o caçula, espírita desde jovem, não quis viver à custa do pai nem da mãe, trabalhando e formando-se contador em um curso noturno pago por ele próprio. Casou-se, também jovem, com Cristina e tinha um filho, Lucas. André frequentava uma instituição espírita, onde se incumbira de promover atividades assistenciais.
Mantinha a família com vida digna, sem carências, mas também longe da opulência dos Calvino, mesmo sendo ele um deles. Diogo e Ana Maria, portanto, tinham netos e bisnetos. Ele jamais deixou de proteger seus pais e os de Ana Maria, pobres. Ao se mudar para a cidade grande, o casal fez de tudo para levar os pais com eles, os quais, alegando terem raízes amigas, onde moravam, não quiseram acompanhar os filhos. Diogo e sua família, enquanto os filhos e netos eram pequenos, quase sempre visitavam os pais dele e os de Ana Maria. Algumas vezes, quando um deles precisava de cuidados médicos, Diogo providenciava que fossem muito bem atendidos. Para não alongar, o fato é que, passados muitos anos, Diogo era proprietário de uma rede de supermercados, todos eles lucrativos. Na cidade, sua fama já era de homem muito rico. Nessa época, seus pais, bem como os de Ana Maria, já tinham ido para a outra margem do rio da vida. O pensamento geral na sociedade onde Diogo mantinha seu império era de que naquela família reinava a felicidade, ninguém sequer imaginando que, na realidade, imenso antagonismo rondava a paz familiar, antagonismo que imperava e era crescente dia a dia. Com efeito, a família Calvino, materialmente tão poderosa, era chamada por todos na cidade de os Calvino, quase sempre sem especificação de a qual dos familiares se fazia referência. Quando Diogo completou 77 anos, ficou viúvo. Nenhum filho permaneceu morando com o pai, pois, quando a mãe morreu, Tadeu, o único solteiro que ainda morava na casa em que nascera, como já foi dito, deixou o lar, indo residir em outra cidade. Assim, Diogo vivia em sua portentosa mansão isolado dos familiares. Já era avô e bisavô, pois 3 netos já tinham filhos. Sempre bem assessorado por advogados, coube-lhe a metade da herança dos bens do casal, essa metade é chamada de meação, sendo devida ao cônjuge sobrevivente no casamento com comunhão de bens, a outra metade, denominada legítima, foi destinada aos 4 filhos, sendo repartida em partes iguais. O difícil inventário e a respectiva partilha legal foram complicados, pois Marcos e Tadeu não se conformavam com a exclusão da mansão da família entre os bens a serem repartidos. Diogo não abriu mão do seu direito de moradia real na mansão em que vivia com Ana Maria, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que concede tal direito ao cônjuge superstite, o que sobrevive. Assim, partilha desse bem só poderia ocorrer entre os filhos quando do falecimento de Diogo, e ele, percebendo a ganância de Marcos e Tadeu, propôs aos filhos incluir na partilha da herança materna metade do valor da finíssima residência. Esse valor seria retirado da meação. Marcos confabulou com Tadeu. Quando papai morrer a casa vai ser mesmo nossa. Vamos concordar, para aumentarmos nossa cota na herança materna. Por isso, e para não haver demora na partilha, Marcos e Tadeu forçaram Mariana e André a aceitarem a proposta paterna. Eles cederam. Dessa forma, para a partilha, Diogo concordou em abrir mão de valor correspondente à metade do valor da mansão, que assim passou a ser inteiramente sua. Por causa dos embaraços criados por Marcos e Tadeu, Diogo, estressado ante a cobiça e as desavenças criadas por eles, tinha ameaçado levar o caso à justiça. Os descontentes, sabendo o que isso significava, isto é, que a partilha poderia se prolongar por anos e anos, fingiram-se calmos e aceitaram o que os advogados de Diogo proclamavam: dividir os 50% da herança pela legítima, isto é, pelos 4 descendentes do casal, incluindo metade do valor da mansão. Marcos e Tadeu, os filhos dissidentes, amedrontados, na verdade apavorados, concordaram, pela ansiedade em receber logo o que lhes era de direito, mas pensando em mais quando o pai morresse. Feita a partilha do patrimônio familiar, Marcos e Tadeu preferiram receber em dinheiro a parte que lhes era devida, não aceitando a sugestão do pai de receber ações dos supermercados, ou alguns dos inúmeros imóveis que Diogo possuía. Tadeu, além de dinheiro, apreciador de pinturas em tela, também ficou com alguns quadros bem avaliados da coleção do pai. Diogo manteve os quadros mais valiosos e outros objetos igualmente de grande valor. Mariana e André deixaram a decisão do pai o que melhor lhe aprovesse. E assim, na partilha, em fim de comum acordo com o pai e os 4 filhos,
Mariana ficou com as joias da família, um vistoso prédio de apartamentos bem localizado e algum dinheiro. André recebeu sua parte em imóveis de considerável tamanho, mas ainda sem infraestrutura, alguns em outro estado e também certa importância em dinheiro. O principal imóvel de André media 200 metros de frente para o mar e tinha 500 metros de extensão, sendo situado em zona litorânea inabitada, ainda virgem, em uma praia deserta e de difícil acesso, não muito distante de onde a família Calvino residia. Essa enorme área, várias vezes o pai de Diogo quis vender, mas jamais despertara o interesse de algum pretendente. Situava-se próximo ao modesto hotel no qual Diogo e Ana Maria tinham se hospedado quando se casaram. Foi ainda na lua de mel que o pai de Diogo deu esse terreno de presente ao casal, na verdade o único presente possível, em face da pobreza na qual ainda viviam. Aliás, vinha de longe a posse desse terreno na família de Diogo, pois seu avô paterno, construtor, o adquirira quando ainda jovem, como pagamento de uma obra realizada por ele em outro terreno do antigo dono. O avô de Diogo sempre quis vendê-lo, mas em várias tentativas não encontrou interessados. Citada área nunca despertara a atenção nem a curiosidade dos filhos de Diogo, exceção de André, que por algumas vezes ia até lá, enfrentando as dificuldades da estradinha que a ela dava precário acesso. Nessas poucas vezes, André permanecia ali por 2 ou 3 horas, em caminhadas tranquilas e meditando, contemplando a bela praia de ondas calmas e tranquilas. O próprio Diogo nunca dera atenção àquele terreno, que, junto com outros também inexplorados, ficavam de frente para a praia larga e de grande extensão. Esse imóvel virgem, ao lado de outros de donos desconhecidos, era coberto por vegetação do tipo cerrado. Um notável fato era que a orla praiana, de alguns quilômetros, em várias partes era protegida por árvores de abricó da praia. O abricó é um fruto comestível ao natural, de propriedades medicinais. Essas árvores formavam verdadeira cerca viva entre a praia e o cerrado. Naturalmente alguém as plantara, e eram resistentes aos ares marinhos, não necessitando de solo tão fértil, como o que tem areia por fronteira. Um grande mistério aureolava essa magnífica paisagem marítima tão desértica, com aquela fileira de árvores proporcionando agradável sombra em algumas partes da praia. Quem as teria plantado? Folcloricamente, os mais antigos contavam que há 1 ou 2 séculos ali residira uma tribo indígena, sendo ela a responsável por esse plantio. Assim, concluída a partilha da herança de Ana Maria, Diogo ficou ainda com grande importância em dinheiro e os demais bens móveis e imóveis, neles incluída a mansão, que eram poucos, mas os mais famosos quadros de pintura, tudo, somado, representava seus 50%, ou seja, a metade de toda a fortuna que o casal acumulara. Para atender Marcos e Tadeu, o pai tivera que vender alguns dos supermercados de sua rede e parte dos veículos de transporte. Expressivas foram as quantias em dinheiro que Marcos e Tadeu receberam. Marcos, que sempre fora arrimado pela mãe, não tardou em dilapidar a grande soma em dinheiro recebida da herança materna. Sem os 3 imóveis de aluguel que a esposa o obrigara a comprar quando do recebimento do dinheiro, e a família agora estaria praticamente passando fome. Tadeu, ao ficar órfão materno, incapaz de suportar por mais tempo a atitude do pai, que beirava a desprezo, abandonou-o, sem sequer despedir-se. Mariana e Francisco, com a parte da fortuna recebida, montaram uma fábrica de móveis, que ele administrava. Ela, por amor à profissão, prosseguia como enfermeira-chefe. André, amante da natureza, preferiu receber a área praiana na sua parte da herança materna, a qual visitava periodicamente. Aliás, repetindo, nenhum dos outros irmãos jamais tivera a mínima curiosidade de ao menos conhecer o local herdado por André, apenas ele, que, com a parte em dinheiro que ainda herdara, tinha trocado de residência, passando a residir em uma bem maior e mais confortável. Com a parte em dinheiro em espécie que herdou, comprou algumas terras baratas em outro estado. Logo após, arrendou essas terras, nas quais canaviais davam-lhe razoável retorno financeiro. Durante os 3 anos de viuvez, Diogo Calvino manteve-se à frente dos supermercados, administrando-os com agudíssimo tino comercial. Arguto e bem informado, sabendo da grande procura do mercado da construção industrial,
quando ficou viúvo, da sua parte de meeiro, cônjuge com direito à metade dos bens do casal, ameação, investiu boa quantia na compra de ações de uma aciaria nacional, unidade em usina siderúrgica em que o ferro gusa é convertido em aço, que produzia com inigualável qualidade vários tipos de aço para construção e indústrias em geral. Pouco tempo após comprar as ações, elas subiram estratosfericamente, o que levou Diogo a vendê-las com enorme lucro, que aplicou em mais supermercados, o que significa dizer, em mais investimentos para a construção das obras de outro fantástico projeto dele. Capítulo 3. Luxo e poder. O sofisticado buffet esbanjava bom gosto, luxo e sobretudo competência naquele acontecimento social, contratado, programado e patrocinado pelo riquíssimo Diogo Calvino, o aniversariante, no seu 80º aniversário. Sob rigorosa supervisão do chefe da poderosa família dos Calvino, o buffet fazia jus à fama internacional. Todos os empregados trajavam uniforme especialmente confeccionado para aquela recepção, com cláusula contratual de utilização só naquela oportunidade. O chefe mais conceituado, segundo o ranking nacional de gastronomia, fora convocado para elaborar o finíssimo cardápio, cuja preparação demandara uma semana, sob esmerado manuseio de 10 especialistas selecionados. As iguarias eram nacionais e internacionais, estas, em grau maior. Idem quanto às bebidas, aí se incluindo até mesmo água. Praticamente metade da orquestra filarmônica da cidade ali estava, deliciando os seletos convidados, que, sendo ricos também, mas não tanto quanto os Calvino, aproveitavam a ocasião para demonstrar seu sucesso financeiro. Assim é que a toda hora mais um helicóptero aportava no bem cuidado heliponto, um pouco afastado da residência de Diogo. Os passageiros, ao descerem da aeronave, quase sempre só um casal e algumas vezes apenas uma pessoa, eram conduzidos por uma das limusines até a entrada da fantástica mansão dos Calvino, onde, à entrada, o anfitrião os recepcionava do alto da imponente escadaria de mármore. Os degraus estavam ornamentados nas laterais por belíssimos arranjos de orquídeas. Ladeando Diogo, 4 violinistas, 2 de cada lado, executavam suaves melodias, conferindo encantamento à cena. Alguns helicópteros, a mando dos proprietários aos seus pilotos, não desciam logo, antes davam 3 voltas sobre a mansão e o ponto de pouso. Premeditada manobra para mostrar que chegavam. Outros, vindo em automóveis, limusines na maioria, sentiam leve frustração quando, antes de estacionarem à entrada da mansão, tinham que esperar veículos semelhantes que traziam os passageiros dos helicópteros, eram limusines serviçais de plantão iguais ou até mais sofisticadas do que as suas. E pior, necessariamente, quem chegava de helicóptero demonstrava-lhes naipe superior ao deles. 3 cronistas sociais foram minuciosamente escolhidos para reportar aquilo tudo, sendo que receberam ajuda de custo, para se apresentarem à altura, isto é, trajados com esmero e bom gosto. De fato, sem esse adjutório, não teriam condições de fazerem figura ali. O mesmo se deu para experientes e também famosos cinegrafistas e fotógrafos, que completavam a equipe de serviço. Tudo estava sendo filmado. Essa palavra, adjutório, que significava ajuda, era a preferida, de longa data, do patrocinador daquela comemoração. Detalhe inescapável, não se saberia dizer se mais para os cronistas sociais ou aos convidados em geral, era o desfile inflado de imensa vaidade por parte dos que eram recepcionados pelo anfitrião. Se os homens esnobavam os veículos que os tinham levado até ali, as mulheres, não deixando por menos, ostentavam trajes das mais famosas grifes internacionais. Era óbvio que seus deslumbrantes vestidos não deixavam a etiqueta à mostra, embora, no íntimo, todas, sem exceção, bem que gostariam disso. Mas o talhe, as costuras, apresentando modelos inéditos, alguns plenos de bom gosto, a maioria nem tanto, a harmonia nas cores, bem como a alta qualidade dos tecidos e aviamentos empregados, expunham a origem de famosos modistas. E, de rico para rico, isto é, de rica para rica, cada mulher sabia, ou melhor, intuía a procedência da roupa, o que, em muitas, se não em todas, fazia germinar instantânea e irrefreável inveja.
Só que o vestido apreciado em um instante não tardava a ser esquecido quase em seguida, pois outro vestido, ainda mais iridescente, desfilava vitoriosamente, enobrecido por complementos caríssimos. O poderio econômico ali não desfilava apenas nas roupas, em paralelo a elas, joias, compostas de estrutura inteiramente de ouro, aninhando pedras preciosas lapidadas com incrível competência, rendiam culto aos diamantes que rebrilhavam no centro de cada uma. Às vezes, apenas um diamante, fantástico. Em se tratando de diamantes, aliás, quaisquer outras pedras preciosas que estivessem por perto seriam consideradas intrusas, inconvenientes e poluidoras. Por isso, as joias mais valiosas não eram representadas por um conjunto de gemas perfeitas, mas sim de apenas uma, o diamante. Quando não se tinha um único e exuberante diamante, o jeito era se render a um desenho artístico formado por vários deles, de pequeno a médio tamanho. Em termos de luxo, imperdoável que uma joia com diamantes pequenos ou de médio porte não estivesse cercada de outras pedras preciosas, como que vassalas rendendo homenagem a vários reis, ainda que fossem gemas puríssimas. Impossível calcular o valor daquelas preciosidades. O mesmo se dava para determinar de pronto a idade de cada uma delas, pois, a boca não tão pequena, as detentoras, como que sem intenção, comentavam com displicência que se tratava de peças, algumas seculares, que haviam servido não poucas rainhas. E, assim, os comentários versavam sobre quantas e quais rainhas talvez já tivessem utilizado aquelas joias e perdido a posse delas no trânsito da história, que tantos reinados destronou. Sim, por falar em rainhas, também eram sofisticados os penteados, sob a guarda de tiaras diamantinas, majestosamente fixadas à guisa de coroas. Anéis suntuosos brilhavam ante o movimento estudado das mulheres, ao serem cumprimentadas pelo anfitrião, invariavelmente rodeado de convivas. Unhas, de acordo com a moda, pintadas de cores exóticas e na popularmente chamada filha única, com mini-diamantes nelas fixados, nem precisavam de exposição programada, porque brilhavam de modo permanente. Ardilosamente, as recém-chegadas deixavam à mostra suas bolsas, como se fossem garotas propaganda da fábrica. Ridículo! Ainda sobre as bolsas, era com algum pesar que as donas as entregavam para serem guardadas em cofre individual, numerado, ocasião em que a proprietária recebia a respectiva chave. As encarregadas de guardar as preciosidades eram todas jovens, lindas, em trajes que nem de longe poderiam se comparar com os das visitantes. Mas, se os trajes das ricas senhoras eram deslumbrantes e caríssimos, os das jovens eram estudadamente sensuais, deixando à mostra o esplendoroso físico que cobriam. De forma parcial, essas jovens, a maioria pobre, não conseguiam impedir uma nesga de inveja visitá-las diante de tanto luxo, porém sem saber que reciprocamente as madames sentiam inveja delas, de sua juventude e da beleza exuberante, que tanto despertavam a atenção masculina. Trabalhando como recepcionistas, lembravam os modelos femininos que se vêem sobre ou ao lado de luxuosos veículos nos salões de automóveis pelo mundo afora. Se não demonstra-se falta de classe, a verdade é que as mulheres bem que gostariam de manter junto de si as bolsas, verdadeiro diploma de riqueza, muitas vezes de mau gosto, mas sempre de alto nível social. Prosseguia o infindável desfile feminino, vendo-se multiplicadas e finíssimas pulseiras de ouro e brilhantes, quase formando uma verdadeira coleção. Mas luxo dos luxos em termos de joias valiosas eram os colares, adornando pescoços que viam os queixos se distanciarem deles, sempre empinados para o alto. Longe dos colares, lá embaixo, no chão, os calçados nem sempre eram vistos, pois os vestidos, longos, os cobriam. Porém, mesmo sem vê-los, ninguém duvidava da alta qualidade certamente presente, bem como dos preços, sem sombra de dúvida, altíssimos. Quanto aos modelos dos trajes, principalmente os vestidos, todos eram inéditos, embora nem todos expusessem elegância, menos ainda bom gosto. Com tanta gente reunida e para a mesma finalidade, ainda assim não havia ali duplicata de roupa, joia, bolsa ou calçado. Até porque, por presunção, cisma, desconfiança, ou mesmo por folclore, do alto clero social,
principalmente quanto às mulheres, se acontecesse de uma ostentar o mesmo de outra, isso rebaixaria ambas a níveis insuportáveis no status social. E humilhação tamanha, jamais. Porém, entre os convidados, havia duas unanimidades: a primeira, os egos, todos inflados; a segunda, os perfumes, recendentes, delicadíssimos, de aromas penetrantes, intensos, agradáveis e duráveis. Falando dos perfumes, eles sempre assomavam primeiro à entrada da mansão, autênticos e fiéis precursores de quem chegava. Os convidados que estavam sem companhia, poucos, também recebiam a chave de um dos 50 cofres destinados àquela reunião. Diogo Calvino, o rico aniversariante, de quando em quando promovia comemorações na imensa área de sua residência, trazendo convivas seletos que representavam praticamente todos os segmentos do tal alto clero social, entenda-se, os bem ricos. Mas aquela comemoração era especial, e receber um convite do Dr. Calvino para ela era subida honra que jamais nenhum convidado recusaria. Não receber, em contrafação, principalmente se alguém anteriormente houvera sido assim distinguido, significava declínio na escala social, o que fazia a festa dos cronistas sociais. Sobre o patriarca Diogo Calvino, do alto dos seus 80 anos, que ora comemorava em grande fausto, sob o empuxo da enorme fortuna que possuía desde que se tornara um dos homens mais ricos do país, jamais aceitara menos. Seu lema era, o melhor pelo menor preço, deixando entrever que cuidava de cada centavo dos milhões que tinha. Ninguém sabe como, nem quando ou de quem, recebeu o pomposo título de comendador, que para ele caiu muito bem, não tanto pelo que isso representava de fato, mas pela honra implícita. A respectiva comenda dele, distinção outorgada a alguém para ingressar em ordem honorífica, insígnia ou divisa para ostentar o título de comendador, ninguém jamais viu. E, também, pessoa alguma teve coragem suficiente para, ao menos, pedir para vê-la. Sobre o Dr. Calvino, como por todos era cognominado também, não se sabia o porquê do doutor. Doutor, quando o tratavam de Calvino; comendador, quando o tratamento era Diogo. A boca pequena, sem saber a origem disso, perguntavam-se, uns a outros mexeriqueiros, a que se devia ele ser chamado de doutor, e de comendador, sem nunca declinar, aceitando de boamente tais títulos. Diogo mandou convite apenas para 50 selecionados conhecidos. Pessoalmente convidou os principais fornecedores dos seus supermercados, as autoridades com as quais sempre se entendia nos seus negócios, aí se incluindo políticos aos quais doara importâncias para a eleição, conhecidos e poucos riquíssimos não foram esquecidos. E, mesmo sem negociarem com Diogo, aqueceram. Porém, o que diferenciava aquela recepção de Diogo dos seus aniversários anteriores era um pequeno detalhe, não tão pequeno assim: cada convite custava, apenas, R$ 5.000, para o convidado e a acompanhante, se houvesse. Bilhetinho anexo ao pré-convite informava onde realizar o pagamento e retirar os respectivos convites. Estes, artísticos e de bom gosto, informavam data, trajes, horários, como nota menor, que seriam apenas 50 convidados. E apenas estes concorreriam a um prêmio oculto do mesmo valor da arrecadação dos convites. O convite explicitava que, além desse prêmio, ele, Diogo, doaria a uma entidade filantrópica da cidade o total das vendas dos convites. Diogo teve o cuidado de convidar pessoalmente cada um dos 50 que selecionou. 6 declinaram, dando desculpas, mas não houve problema em substituí-los, completando a meia centena de convivas. A cada um Diogo acenou com a imperdível oportunidade de festejar seu aniversário e, ao mesmo tempo, querendo, entabular novos negócios com os demais presentes. Aos políticos, provavelmente, momentos raros para angariar doações para suas campanhas, sempre com o rótulo de legais, isto é, declaradas às autoridades eleitorais. Além disso, a um por um dos convidados, Diogo inflou cobiça ante a possibilidade de ganhar o sorteio do valioso brinde. Todos sabiam, de antemão, que a recepção seria de luxo, do que o esplêndido cardápio que seria servido dava notícia. Ao chegar à mansão, cada convidado era brindado com recepção de gala ímpar, individualizada, prestimosos cinegrafistas filmavam tudo.
Isso exacerbava os egos dos que ali adentravam. Se fosse possível radiografar o que se passava na mente deles, certamente se constataria que cada um se considerava o mais honrado, o mais contemplado com a maior homenagem. Mas, se não era possível captar esse tolo e egoístico sentimento coletivo de grandeza nos convidados, a ninguém escapava a percepção da postura do aniversariante, sentindo-se, mostrando e agindo ostensivamente como o maior dentre todos. Diogo, alvo de mesuras, infinitas quanto ridículas, de fato regalava seu espírito com as breves, chamejantes e fátuas honrarias que a vaidade proporciona. Esse, inconscientemente, era para ele o melhor de todos os presentes, não tão valiosos presentes, diga-se de passagem, que recebera naquele seu aniversário. Sinceros uns, falsos, outros. Cada convidado considerou que os R$ 5.000 do convite já era um bom presente, no que, em verdade, tinham razão. À medida que os convidados iam chegando, eram conduzidos pelas gentis senhoritas até o salão principal da mansão, onde prestimosos garçons os serviam com variados coquetéis em tacinhas com cremes, shots de pequenas porções, ilha de aperitivos, além de fartura de petiscos deliciosos nos aparadores. Caipirinhas e caipiroscas, tão reverenciadas por brasileiros e estrangeiros, eram generosamente servidas. Atendiam a todos os gostos, preparadas com frutas frescas, suculentas, ora com vodka importada, ou a tradicional cachaça brasileira, com lima da Pérsia, limão, além de saquê de morango, maracujá. Frisantes aromáticos criavam a cama de sabores, animando os convidados, predispondo-os ao jantar. Naqueles momentos precursores do jantar, apesar do clima informal, muitos negócios eram iniciados. Enquanto alguns garçons serviam os coquetéis, os demais serviçais do cardápio montavam a mesa no exterior, junto com guarnições de talheres, taças e demais utensílios. Os convites determinavam, ou melhor, informavam com delicadeza, que a recepção teria início às 21 horas, havendo breve comentário de que às 22 horas a entrada na propriedade, por terra ou pelo ar, seria fechada, passando a ficar bloqueada e sob rigorosa proteção de escolta, até determinação do proprietário para fim do bloqueio. Pelo sim, pelo não, em caixa baixa, isto é, em letras minúsculas, o convite recomendava que crianças não fossem trazidas, posto que no transcorrer do evento talvez o avançado das horas não fizesse bem à saúde delas. Delicado sofisma para dizer que crianças não seriam bem-vindas. Isso deixava antever que o acontecimento se projetava de longa duração. E assim, instantes antes das 22 horas, cessou a intensa movimentação de helicópteros, limusines e pessoas. Diogo fizera a programação prevendo as condições do tempo, com ou sem chuva. Preparara 2 ambientes, um ao ar livre e outro no interior da mansão, idênticos em equipamento, serviços, utensílios, praticidade, luxo e conforto. Como o tempo se mostrava bom, céu estrelado, nenhuma nuvem, e sem previsão de chuvas, os convidados foram informados para se acomodarem no ambiente exterior, situado a cerca de 50 metros da entrada da mansão, em uma esmerada quadra de tênis. Da residência à quadra, unidas por magnífica vereda, forte iluminação exibia os vários canteiros de flores, mostrando o zelo e apuro do proprietário. Do céu, fulgurantes e pontuais, estrelas a tudo observavam. Ao centro da longa mesa, forrada de toalhas de linho azul claro e bordados caprichados, a cadeira de Diogo mais parecia um trono, bem demonstrando o valor que ele se autoconcedia. Os convidados e respectivos acompanhantes ocuparam as quase 100 cadeiras. Familiares de Diogo sentaram ao seu lado. Alguns dias antes, Diogo enviara um emissário à presença dos 4 filhos para dizer-lhes que o pai os esperava na comemoração dos seus 80 anos. Receberam um convite especial, especificando o termo pessoal, o que, tacitamente, excluía os filhos, netos e bisnetos dos filhos que decidissem comparecer. Atenderam ao convite paterno, sendo que Marcos e Tadeu concordaram a contragosto, mas curiosos para saber sobre a doação a tal instituição filantrópica, constante dos convites ao grupo dos 50, assim que tomaram conhecimento desses convites, sem que os tivessem recebido.
Defronte a cada cadeira estava colocado o informe do cardápio, em primoroso convite colorido, impresso em papel especial e com letras em alto relevo, dando bem o tom do que seria servido naquela comemoração. Bebidas. Caipirinhas diversas. Água mineral com e sem gás, refrigerantes e diets, sucos naturais whisky Blue Label 21 years, champanhe cristal ou Dom Perignon vinhos e cervejas, nacionais e estrangeiros. Aparadores. Tábuas de queijos nobres e frios em geral. Finger foods, petiscos subtraídos com 2 dedos das terrinas, mini polentinha com ragu de cogumelos, volume levante de parma com figos, cestinha de camarões rosa com pimenta vermelha, terrine de foie gras, fondue de queijo. Jantar. Coque au vin, confite de pato com musseline trufada, lagosta termidor soffiatelli de queijo de cabra e peras, risoto de açafrão. Risoto ao fungo, arroz branco, lembrancinha, macarrão lata do ré, da França. Sobremesa. Bolo do aniversariante. Chocolates Godiva, frutas da estação. Foram escolhidos a dedo para trabalharem naquela comemoração 10 garçons, 3 copeiras e 4 ajudantes de cozinha. Todos acomodados, ouviu-se clarinada dizendo bem alto que a festa propriamente dita começaria. A orquestra executou a famosa Marcha de Pompa e Circunstância número 1, do compositor inglês de música clássica Sir Edward William Elgar, 1857 a 1934. Música exponencial, muito utilizada em cerimônias reais. Todos se levantaram, tal como procederiam súditos lá pela Idade Média, à chegada do rei. Concluída a execução musical, todos se sentaram, menos Diogo, porque se mantivera sentado, qual se, daquele tempo e ali, rei fosse. Diogo fez um quase imperceptível gesto para Adelino, contratado como cerimonialista, que se dirigiu aos administradores do buffet, informando-os da ordem de Diogo e autorizando que fosse servido o fenomenal menu. Em tudo não houve pressa, até porque a fartura dava o tom. Quase 2 horas após, quando praticamente todos já haviam se servido do excelente cardápio, o aniversariante fez um aceno discreto para Adelino, que fora pessoalmente instruído sobre em quais momentos deveria anunciar algo. Alto e corpulento, vistoso, elegantemente trajado, Adelino impunha-se onde estivesse. Demonstrando oportunismo e o porquê de sua contratação, foi com voz tonitruante que convidou, isto é, comandou a todos para que, novamente de pé, o acompanhassem em um brinde ao comendador Calvino. Taças foram erguidas e, ao som do "Parabéns pra você", que a orquestra executava, formou-se um improvisado coral, sob comando dele, Adelino, o homem de voz possante. O magnífico bolo, de vários andares, foi trazido e colocado bem em frente a Diogo, dando o tom do buffet, farto e de extremo bom gosto, com enfeites informatizados rebrilhando na noite. O bolo, sob controle remoto a cargo de Adelino, iluminou-se esplendidamente e acenderão-se os números 8 e 0 fixados no topo, dele saindo faíscas quais minúsculos raios laser coloridos. Concluído o tradicional hino de aniversário, o octogenário ora festejado ergueu a mão, e os números se apagaram, ação de Adelino. Aos que o desejaram, praticamente todos, foram mantidas cheias suas taças, fosse de champanhe, vinho ou uísque importados. O maître, pressurosamente, passou a servir o bolo, contemplando Diogo em primeiro lugar. Depois aos demais. Variados docinhos eram servidos com generosidade aos que aguardavam seu pedaço de bolo. Sentado, ainda, foi como Diogo assistiu a tudo isso. Não tardou e, um a um, os convidados se dirigiram até ele bem ao meio da imensa mesa. Ao parabenizá-lo, no geral com exagerada emotividade, desejaram-lhe toda a sorte do mundo. Houve até gente que conseguiu chorar ao cumprimentá-lo. Mais de uma mulher, ao beijá-lo na face, além de prolongar o contato, ainda murmurou convite sensual. Enquanto a sobremesa era servida, grande tormento se apossou da alma de Marcos e de Tadeu, medo de naufragar a cobiçosa expectativa, talvez não distante, de herdeiros paternos. Será que seu pai os deserdara da fortuna que, por direito, lhes pertenceria quando ele morresse? Será que teria a audácia de fazer uma extravagância, do tipo, voto de pobreza, doar tudo e levar vida monástica?
Marcos, captando que a aflição que o visitava era comum a Tadeu, inaugurou, provocativa e deliberadamente, um leque de dúvidas e suspeitas. Disfarçadamente sinalizou para os irmãos que lhes enviaria mensagem pelo WhatsApp, no grupo que tinham entre os irmãos. A seguir, digitou e repassou a eles. Espero que papai não doe um centavo da metade dele, além do que acrescentou após mamãe morrer. O que ele tem é nosso. O primeiro a ler foi Tadeu, o advogado. Franziu a testa e respondeu para Marcos e os outros. Sim, dinheiro papai não doa mesmo para ninguém. Mas, e quanto ao incontável rol de peças artísticas da coleção dele, algumas raríssimas, naturalmente de grande valor. Judite, a esposa de Marcos, lendo os depoimentos do marido e do cunhado, atalhou pelo celular. E as portentosas joias que seu pai deu para Dona Ana Maria, além das que ela herdou das gerações anteriores, seguramente alojadas em caixas fortes de bancos. Não são dele, são da família, são nossas. Na verdade, pensou, são minhas. Mas prosseguiu digitando. Não foi certo Mariana ficar com elas na sua parte da herança materna. Temos que resgatar isso. Mariana, herdeira legal das joias, preferiu silenciar. Marcos lembrou. A frota dos caminhões, os 2 caríssimos autos particulares, o helicóptero e o iate, além dos supermercados dele, devem valer uma fortuna. Não creio que papai esteja pensando em doar nada disso. Estaria roubando da gente. A esposa, fazendo parelha com ele, mencionou. E os imóveis, tantos, tantos. Tadeu volveu. Gente, pensem nos supermercados. Devem valer muito e, principalmente, representam verdadeira fonte inesgotável de lucros. Marcos colocou mais lenha na fogueira e comentou com rancor. Como é que nós não fomos informados dessa ideia maluca do pai de fazer doação para entidade filantrópica? Boa coisa não pode ser que ele esteja tramando. Ainda bem que iremos impedir essa besteira dele. Ao que Tadeu adjuntou. Vocês conhecem papai. Ele não está tramando, já deve ter decidido algo. Como ele, na idade em que está, se atreve a anunciar publicamente doação para quem quer que seja, sem discutir isso tão somente no âmbito íntimo familiar. Mariana e Francisco, seu marido, nada diziam, ou melhor, nada digitavam, limitando-se a ler o que os irmãos repassavam. Quando Judite afrontou Mariana, Francisco ia contestar, mas a esposa compeliu-o ao silêncio. André e Cristina, também nada registravam. Tadeu, como se estivesse em um tribunal, incensou a zanga filial. Papai sempre foi mandão, nem a idade amansou-lhe essa mania. Não sei não, mas isso está me cheirando a necessidade de alguma providência legal quanto à sanidade mental dele. Algum embargo, sabe Deus o que pretende fazer com o que tem. Mariana e marido, bem como André e esposa, continuavam a ler, sem nada responder ou comentar. Isso irritou Tadeu, que digitou. André e Mariana, por que vocês dois não dão um pio? Estão de acordo com o que papai está ameaçando de fazer. Mariana leu e discretamente sinalizou para André, que respondeu no grupo. Marcos e Tadeu, vocês são uns ingratos. Papai e mamãe sempre nos ajudaram e, se não somos tão ricos como ele, é porque não temos 1/10 de sua competência, sem considerar que ele jamais nos abandonou. Tadeu dedilhou no celular, nervoso e atravessado. O que é isso? Incompetente é você, que nem formação superior tem. E, em tom sarcástico e altamente desrespeitoso, logo completou. A não ser em espiritismo, essa coisa maluca que puseram na sua cabeça. Bem se vê que nada de bom lhe trouxe. André, sempre que lia o que Tadeu escrevia, trocava um olhar com Cristina, a esposa, que cada vez mais se ressentia com a grosseria do cunhado, mas não retrucava. É que em sua alma falavam alto conselhos de um participante da mocidade no centro espírita que ela, quando jovem, frequentara, recomendando evitar o melindre, primogênito do orgulho. O jovem que trouxera essa magnífica reflexão acrescentara: mal entendidos nascem quando o mau gosto ou a invigilância colidem com o mau humor e a intolerância. André, calmo, educado e sensato, olhando firme para Tadeu, digitou:
Não tenho mesmo formação superior, não obstante, isso não me impediu de saber que quando mamãe morreu, sendo casada com comunhão universal de bens, papai, como meeiro, teve direito à metade de toda a fortuna da família, tendo sido a outra metade legalmente repartida entre nós quatro, os filhos, como herdeiros necessários. Assim, em minha opinião, o que poderíamos esperar de herança já nos foi dado. Tadeu leu, calou-se e refletiu. André tem razão, a partilha contemplou-nos com a parte devida, parte essa devida a nós, irmãos, herdeiros necessários e legítimos. Quanto à parte de papai, a meação, dela ele poderia dispor como bem lhe aprouvesse. E parece que é isso que está pensando em fazer. Loucura, loucura. O que mais irritava Marcos e Tadeu era o silêncio de Mariana e o que André digitara, evidenciando serem contrários a qualquer contestação às decisões do pai. André, por fim, registrou. Considero prudente não nos insurgirmos contra papai. Quando mamãe morreu, se vocês se lembram, ele chegou a ameaçar-nos com grandes perdas para todos. Referia-se à partilha da herança deixada pela mãe e às brigas que alguns dos irmãos haviam travado com o pai, que, à época, chegara até a ameaçar doar tudo o que tinha. Suas palavras, sensatas, acalmaram os dois irmãos descontentes. Francisco, que sempre respeitara o sogro, nada digitou. Apenas lia. Cristina, esposa de André, espírita também, ofendida e tentando mudar o foco da conversa, digitou por fim. Tadeu, você está redondamente enganado com o espiritismo. Por favor, respeite nossa crença. Tadeu volveu. Ninguém chamou você na conversa. Você é sapo de fora. Cristina não respondeu à grosseria do cunhado, respeitando o ambiente festivo do sogro, evitando incensar a polêmica. Nada mais foi dito por nenhum dos demais. Mariana não se conteve, fuzilou Tadeu com o olhar e em gesto ostensivo desligou o celular. Mariana e André sempre tinham sido muito amigos. Aquela pequena e muda reunião entre os irmãos terminou ali. Ninguém, afora Diogo, percebeu, mas o ar ficou pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a se desencadear. Diogo, embora sem saber o que tanto os filhos digitavam no celular, deduziu que tinham se alvoroçado ao saber do seu projeto e, pior, que por certo tramavam algo. Sagaz, captou pelos gestos e olhares dos filhos que Marcos e Tadeu estavam contrariados com aquela comemoração e a doação prometida, e que Mariana e André não eram solidários a eles no que quer que fosse que estivessem tramando. Estes, aliás, sempre haviam se mostrado respeitosos aos pais, ainda mais depois de terem perdido a mãe. Agora, vendo a atitude que Marcos e Tadeu não cuidavam de disfarçar, além de revoltados olhares para ele, um triste pensamento perpassou a mente de Diogo, e pensar que sempre Ana Maria e eu protegemos nossos filhos, até se tornarem independentes. Ainda mais depois da morte da mãe, com todos recebendo considerável quantia financeira. Assim, antes mesmo de Diogo anunciar o nome da entidade filantrópica a qual doaria o montante da arrecadação com os convites, conforme anunciara há instantes, já perversas recriminações eram-lhe dirigidas em silêncio por 2 dos seus 4 filhos e por uma nora. Sem o mínimo tato, os filhos que tinham trocado reflexões sobre a futura herança paterna não haviam tido o cuidado de sequer serem discretos. Diogo, mesmo conversando com os convivas, não tardou a identificar o alvoroço mental em torno de Marcos e Tadeu. Concluída a sobremesa, a um gesto de Diogo, que só Adelino captou, este se dirigiu ao maestro da orquestra e informou que o comendador queria silêncio. Ato contínuo, cumprindo a ordem, o maestro sinalizou ao timpanista, mais popularmente conhecido como o Homem dos Tambores, e aos músicos do naipe dos metais, trombone, trompas, trompetes e tuba, induzindo-os a produzirem forte som, logo seguido de maviosos entrechos das cordas. O efeito foi instantâneo, todos se calaram e ficaram imóveis. O suspense deu o tom. Capítulo 4. Vaidade, vaidade. Ainda naquele pomposo aniversário, Diogo, em tom misterioso, ordenou a Adelino: descerre as cortinas. Presto, o cerimonialista, em estudado esquema para aumentar a tensão, dirigiu-se bem devagar até as arquibancadas da quadra de tênis e, de propósito, as cortinas foram descerradas em câmera lenta.
O que se viu desnorteou em parte a todos, simplesmente um telão iluminado no degrau superior da arquibancada. Nesse momento, a orquestra tocou a superexecutada abertura da ópera Guilherme Tell, de Gioacchino Rossini, 1792 a 1868, em sua parte mais conhecida, seu célebre finale, inquestionavelmente a música mais tocada em filmes de todos os tempos. A grandeza, qual personagem invisível, mas tangível, marcava forte presença e desfilava ali. A curiosidade invadiu os convidados, que de fato foram surpreendidos, logo recebendo forte massagem no ego, eis que, em sucessão não tão rápida, como, aliás, aconselha a vaidade, o telão foi mostrando, um a um, sua chegada àquela festa, horas antes. Extravasando vaidade por todos os poros, viu-se um desfile do creme de la creme da aristocracia e da classe alta social daquela cidade e parte até de outras. Justificando sua contratação, os cinegrafistas e fotógrafos tinham filmado os principais lances de cada um dos convidados, mostrando como, com quem e o aprumo de sua chegada. Assim, quem não tinha visto o fabuloso desfile, ou presenciado apenas parte dele, agora pôde ver com detalhes o quanto cada visitante tinha para exibir. Aos casais ou aos desacompanhados, foi concedido tempo de 2 minutos, segundo Diogo estipulou aos profissionais da mídia. Desnecessário dizer que a exibição, que demandou quase 2 horas, provocou um enxame astral de vaidade, ciúme e inveja. Vaidade, vaidade. Mas, em tais situações, a vaidade tem o condão de acalmar os invejosos, sussurrando-lhes na mente que eles tinham mais, eram mais poderosos, mais bonitos e mais ricos. E, assim, eles se conformavam. Essa exibição agradou em cheio a todos. Familiares não foram incluídos nela. Marcos, a esposa e Tadeu sentiram-se desprezados. Mas nem todos os filhos nutriam tais sentimentos, pois Mariana e André entenderam de pronto que o pai, com aquela comemoração tão marcante, como que antevia um breve futuro, em face de sua idade, no qual ele não mais estaria. Concluída a exibição, alguns convidados já demonstravam impaciência quanto ao sorteio do tão proclamado prêmio, até porque, com a madrugada já estando a meio, todos tinham se alimentado muito bem e ingerido generosas doses de bebidas finas. Não poucos se portavam com desembaraço impertinente, eufemismo para as atitudes inconvenientes daqueles que o álcool altera, tornando-os desagradável companhia. Foi quando Diogo, de caso pensado, causou tremendo alvoroço ao determinar a Adelino, agora a viva voz. Que venha! Que venha! O que? Pensaram os presentes. A orquestra tascou Assim Falava Zaratrusta, de Richard Strauss, que Diogo tanto apreciava desde que o ouvira na abertura do clássico filme de ficção científica 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, dirigido e produzido por Stanley Kubrick, coescrito por Kubrick e Arthur C. Clarke. O filme lida com os elementos temáticos da evolução humana, tecnologia, inteligência artificial e vida extraterrestre. Em se tratando de Diogo, tudo era superlativo, assim, os ricaços captaram que o sensacional sorteio estava para acontecer. Subitamente, a cobiça agiu no cérebro dos desembaraçados, cujo comportamento aquietou-se. Os que estavam já algo sonolentos e querendo ir embora despertaram de pronto, juntando-se aos que ainda estavam mais despertos. Dessa forma, com todo o aparato regiamente organizado, uma forte luz atravessou a noite, vindo da parte de trás da mansão. O que seria? Ardeu a curiosidade na mente dos convidados. Foi então que, com estrondoso rompante orquestral, viu-se vindo em direção às pessoas um reluzente automóvel dirigido pelo mestre de cerimônias. Diogo, como se estivesse falando de uma bicicleta, ou no máximo de uma motocicleta, informou. Seria perda de tempo me alongar e perturbar o sono dos que querem ir para suas casas e dormir, por isso informo que este automóvel é 0 km, importado dos Estados Unidos, e custou cerca de $100.000. Como o preço dos carros lá é praticamente a metade dos do Brasil, deduz-se que aqui, em dinheiro brasileiro, o valor do carro esteja acima da metade do valor total arrecadado com a venda dos 50 convites. E acrescentou, majestosa e sofismaticamente. Valor que prometi e registrei no convite.
Sou o aniversariante, no entanto, dou-lhes de presente este pequeno mimo. O que o aniversariante não revelou é que comprara esses dólares há não muito tempo, por menos da metade do câmbio atual, em um dos vários investimentos que realizava e dos quais sempre saía ganhando bastante. Marcos sentiu um aperto no coração e pensou quase em voz alta: papai gastou neste carro o nosso dinheiro. E esse luxo todo? Tadeu e Marcos, entreolhando-se, juntos espelhavam ódio no olhar, ódio contra o pai. Nos convidados, a cobiça falou alto e deduziram que um deles, dentro de poucos minutos, seria o feliz proprietário. Aliás, todos tinham, disse para si mesmos, que ganhariam o tal prêmio. É sabido que os ricos adoram ganhar. Sempre ganhar, seja lá o que for, é-lhes do dia a dia a emoção do lucro, advindo de onde venha. E aquele automóvel, embora alguns convidados possuíssem carros até superiores àquele, cobiçavam o que viam. Diogo disparou. Vamos ver quem volta para casa com essa teteia. Foi trazido um pequeno globo de bingo com bolinhas numeradas no interior, que foram retiradas e colocadas em ordem numérica crescente sobre a mesa, em frente a Diogo. Nesse ponto, Diogo chamou dentre os convidados seu amigo particular, o juiz federal, para ajudá-lo. Por favor, Carlos, confirme para todos nós quantos números estão nesta mesa. 50, exclamou o juiz, após conferir as bolinhas numeradas. E quais são esses números, por favor? De 1 a 50. Sei que abuso da nossa amizade, mas você poderia colocar as bolinhas no globo. O juiz fez isso com bastante calma e retornou ao seu lugar à mesa. A seguir, Diogo esclareceu. Os números que estão no globo correspondem exatamente aos dos cofres individuais nos quais vocês guardaram seus pertences. O número que for sorteado valerá o carro. Marcos e Tadeu, de imediato, captaram que estavam fora do sorteio, que obviamente logo seria realizado. Desgostosos e amuados, confabularam, combinando de se retirarem. Mariana e André não concordaram, o que se constituiu em mais um aborrecimento para os irmãos. Sem acreditar no que acontecia, Diogo viu Tadeu, Marcos e familiares irem embora sem se despedir, inclusive com o pai, Marcos, tentando impedir Antônio, seu filho, de se aproximar do avô, a quem tanto o neto amava. Desobedecendo ao pai, Antônio ficou ao lado do avô. Esse neto era o predileto de Diogo. Mesmo sabendo pelo convite que só teria acesso à mansão quem o portasse, Antônio comparecera sem sequer informar aos pais, Marcos e Judite. Barrado, identificou-se. Consultado, Diogo autorizou que entrasse. O desprezo dos dois filhos causou profundo amargor ao aniversariante, que, de forma absolutamente inesperada, foi vitimado por cegueira total, que não durou mais que 3 segundos. Esse lapso de tempo marcou de maneira indelével em Diogo uma forte intuição de que a saúde denunciara que algo não ia bem. A cobiça por tão almejado brinde não deixou que nenhum dos convivas percebesse que o anfitrião estava abalado. Abaladíssimo. Mas, a retirada brusca dos dois filhos de Diogo a ninguém passou despercebida. Muitos convidados captaram que aquela cena que acabavam de presenciar punha a descoberto desconhecidas e graves desavenças familiares. Mariana, enfermeira, apenas ela captara que o pai tivera ligeira síncope. Prestimosa, abraçou-o. Não fosse esse abraço carinhoso que recebeu da filha, pleno de amor e energias positivas, e talvez Diogo não conseguisse prosseguir na festa. O mal-estar passou, e ele colocou as chaves do carro ao lado do globo, agitando bastante para que as bolinhas se misturassem. Sempre agindo de modo a não arrumar conflitos entre os amigos, Diogo solicitou. Vocês são meus amigos, todos os 50, assim, peço que decidam, entre si, quem sorteará o carro. Mal acabara de dizer isso e vários palpites se ouviram: sorteio você mesmo. Indique alguém em quem tenha mais confiança. Faça um sorteio prévio para ver quem sorteará o carro. Chame sua filha. Diogo exigiu. Nada disso. Quero que vocês indiquem o sorteador. Após alguns cochichos, murmúrios e conchavos, restou decidido que quem sortearia o carro seria o juiz federal, Dr. Carlos Castanho, aposentado, mas que mantinha escritório de advocacia, sendo conceituadíssimo.
O juiz anuiu, voltou até perto de Diogo e perguntou a todos: e se eu me autossortear? Novo zum zum. Castanho desistiu, no ato. Como todos, queria o carro. Um dos convidados, em tom pausado, propôs: vamos fazer um primeiro sorteio, que indicará quem sorteará o carro. Os que estiverem de acordo levantem a mão. Alguém gritou: ok, vamos sortear o sorteador. Tire você a bolinha, comendador. Caso raríssimo o rico aniversariante obedecer à ordem de alguém. Exceto Mariana, ainda ninguém percebera que Diogo, naquele momento, já não era o mesmo, embora não demonstrasse voltar ao mal-estar. Feito esse pré-sorteio, o número indicado recaiu sobre uma senhora que deixou todos absolutamente perplexos, Odete, a esposa do juiz. Ninguém ousou contestar. Poucos conseguiram disfarçar a desconfiança. Diogo assumiu e determinou: por favor, coloquem suas chaves sobre a mesa e vamos ao sorteio. Diogo sentiu uma pontada no peito, forte dor, que também se manifestou no braço esquerdo. Respirou fundo e tentou prosseguir, mas não conseguiu. Sentou-se, ou melhor, quase caiu sentado na cadeira e, levando a mão ao peito, soltou um forte gemido de dor, seguido de desmaio. Imediatamente foi levado aos seus aposentos nos braços robustos de Adelino e sob cuidados de Mariana, que ligou para o hospital, solicitando uma ambulância com urgência. Antônio acompanhou Adelino e Mariana até o quarto de Diogo. André permaneceu junto aos convidados para coordenar o encerramento. O fabuloso aniversário, de forma abrupta e triste, teve interrompida ali a comemoração programada com tanto capricho. O sorteio, tão cobiçado, sem Diogo, não pôde ser realizado. Assumindo o comando e com a autoridade de filho, André decidiu que a comemoração estava encerrada. Lamento muito este imprevisto. Em outra oportunidade, quando papai se recuperar, certamente realizará o sorteio. Educado, mas enérgico, cumprimentou coletivamente a todos: agradeço de coração seu comparecimento. Boa noite. Um atrevido convidado, já sob efeito das bebidas, gritou: quem garante que será feito novo sorteio? Agora foi a vez de o juiz assumir. Eu não admito nenhuma outra reclamação. No momento oportuno, nosso querido amigo Diogo realizará o sorteio, e estou absolutamente certo de que convocará os mesmos 50 convidados aqui presentes para dele participarem. Isso, subrepticiamente, o incluía. Descontentes, aborrecidíssimos, mas respeitando a autoridade do juiz federal, ninguém contestou a decisão, embora ela não fosse de direito, pois o juiz não era nem o dono da casa, menos ainda do carro. Sem conseguir disfarçar e sem a pose da chegada, logo os convidados foram se levantando, ostensivamente contrariados. Tinham recebido o convite, aceitado e comparecido, um por um exibindo suas altas posses, alguns, nem tanto, todos haviam se sentido enaltecidos. Tinham chegado garbosos e vaidosos, usufruído do bom e do melhor em termos de buffet de alta classe, e agora, quando um deles estava prestes a ser o felizardo a ganhar o veículo, haviam sido convidados a se retirar, sem mais nem menos. Frustrados, expunham bem o materialismo que lhes ia a alma. A madrugada, como já registrado, estava em meio. Antes de os primeiros convidados iniciarem a retirada, algo de espantoso aconteceu, de maneira inesperada. Um raio coriscou no céu, seguido praticamente no mesmo instante de fortíssimo estrondo de um trovão, sinalizando que o raio e o choque entre as nuvens tinham ocorrido a pequena distância dali, quase bem em cima de todos.